Pronto, vamos lá, questão 1 da lista 2. A questão é sobre movimento uniforme. E aí, ela vai trazer um enunciado assim, ó. Um móvel com velocidade constante percorre a trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t igual a 0, a posição do móvel é S0 igual a 240 metros. E no instante t igual a 2 segundos, a posição é S igual a 180 metros. Determine. Gente, a gente vai ter agora aqui um movimento que é chamado de movimento uniforme e nada mais quer dizer do que um movimento com velocidade escalar constante, ou seja, no mesmo ritmo, tá? O primeiro ponto importante aqui que a gente tem que notar é que, já que esse movimento ele é um movimento uniforme, então necessariamente ele vai obedecer àquela expressão que a gente conhece que diz S igual a S0 mais V vezes o tempo, né? Então, vocês já viram lá na aula do canal sobre movimento uniforme, né? Que todo movimento uniforme, ele vai ter o seu movimento descrito a partir aqui dessa equação, né? Que é chamada de equação horária da posição, justamente porque ela relaciona o tempo com a posição, o horário, né? A equação horária, que envolve o tempo da posição do espaço S. Então, como que a gente faz essa questão? Temos que começar aqui pela letra A, né? A letra A, ela nos pergunta qual é a velocidade do móvel, né? Então, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês o seguinte. Todos os dados que a gente tem no problema, eu gosto muito de elencar esses dados no cantinho direito aqui, onde a gente vai poder estar organizando melhor nossas contas, né? Então, por exemplo, aqui, letra A, que é por onde a gente vai começar, vai nos perguntar o quê? Quem é a velocidade, né? Qual o valor da velocidade? Mas para isso a gente vai ter que aproveitar os dados aí da questão. E os dados da questão são aqui, ó, que no tempo inicial t0 igual a 0, né, no instante inicial, a posição desse móvel é S0 igual a 240 metros, né? Então, eu já tenho aqui de cara que a posição inicial, S0, é igual a 240 metros. O que mais eu tenho? Eu tenho que, no instante de tempo final t, que é de 2 segundos, a posição final é igual a 180 metros. Aí você olha para cá, para essa equação. Olha só que eu tenho a posição final, ó. Posição final é S igual a 180 metros. Eu tenho a posição inicial, que é 240 metros. Eu tenho o tempo gasto para que esse movimento ocorra, que é de 2 segundos. E o que eu quero encontrar é a velocidade. Então aqui é só substituir, né? Como que eu faço então essa questão? Vamos lá. No lugar de S, eu vou colocar agora menorzinho aqui, tá? Aproveitar a mesma cor. No lugar de S eu coloco 180, já está em metros, né? Essa é a posição final do móvel. E eu tenho aqui que a posição inicial é de 240 metros. O que eu quero encontrar, né? A velocidade. Então ela é a incógnita desse problema. E eu multiplico isso aqui pelo tempo. O tempo vale quanto? 2 segundos. Veja que agora eu tenho uma equação onde a única incógnita aqui é o V, a velocidade. Tudo que eu preciso é isolar esse valor aqui, esse V, né? Então, como que eu faço isso? Todo mundo que está do lado direito da equação, vou jogar para o lado esquerdo, começando por esse 240.
Ou seja, eu vou ter aqui 180, repito, o 180. Com sinal positivo, ele permanece com sinal positivo, né? Ele não mudou de lado da equação, continua do lado esquerdo do sinal de igualdade, ó. Tá aqui o sinal de igualdade, 180 está do lado esquerdo. Só que o 240 que estava positivo, como eu vou jogar esse 240 para o lado esquerdo, ele vai mudar de lado, né? Ele estava do lado direito da equação, agora vai para o lado esquerdo da equação, ele troca de sinal, vai ficar menos 240, né? Então, isso aí vai ser igual a V multiplicado por 2, né? Ou, como eu prefiro escrever, 2 vezes V, né? Tanto faz porque o produto é comutativo, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, 2V é igual a V vezes 2. Até aqui tudo bem. Só que é o que vai aparecer que 180 menos 240, essa subtração aqui é de um número menor subtraindo um número que é maior. Isso aqui vai dar um valor negativo e a velocidade vai dar negativa, já estou adiantando, né? Não vai ser nenhuma novidade, porque eu vou interpretar com vocês. Mas vamos chegar nesse valor da velocidade que vai dar um valor negativo e depois a gente discute. Veja, 180 menos 240, eu vou até ampliar a imagem aqui, ó. 180 menos 240, isso vai dar menos 60, né? Então vai ficar menos 60. Isso é igual a 2 vezes a velocidade. Então, agora, eu preciso pegar esse 2 e jogar para o lado esquerdo. Como é que vai ficar? Né? O 2 estava multiplicando aqui, ó, a velocidade, vai passar dividindo. Então, menos 60 dividido por 2 é igual a essa velocidade. E a gente sabe que menos 60 dividido por 2, isso vai dar quanto? Eu repito menos, né? E divido 60 por 2, que dá 30. Ou seja, o resultado disso aqui é que a velocidade, essa velocidade escalar, é de menos 30. Que unidade que eu tenho para a velocidade? Aí agora, você vem para cá e percebe que a posição está em metros e o tempo está em segundos. Então essa velocidade vai ser menos 30 metros dividido por segundo. Ou seja, menos 30 metros por segundo. E aí a gente finaliza a questão. Veja que essa letra A aqui ela é bem simples, né? E a gente já conseguiu o resultado dela. Eu vou até desenhar esse movimento aqui para que vocês tenham uma noção mais exata do que está acontecendo. E a gente vai discutir esse sinal de menos aqui. Olha o que está acontecendo. Vamos supor que aqui está a origem do nosso referencial, que é um referencial S medido em metros. Essa é a interpretação que a gente tem. O que eu tinha lá no início do movimento? A posição inicial, ó, no tempo zero, a posição era S0 igual a 240 metros. Aí eu venho aqui, ó, e desenho onde o móvel estava, e esse móvel vai ser uma esfera, só porque é mais fácil desenhar mesmo. Que posição que essa esfera estava? Na posição 240. Era a posição inicial dela, né? Esse móvel estava na posição 240, só que aí o tempo foi passando. E o que aconteceu? Depois de 2 segundos, a posição ela diminuiu. Ela não aumentou. Veja que o referencial aqui nesse caso que eu representei está crescendo para a direita. E se a posição estivesse aumentando com o tempo, o que não é o caso, né? Mas se estivesse aumentando, ó, começou de 240. Se terminasse lá em 340, é porque o cara andou para a direita, né? Crescendo a posição, ó, aumentando a posição no sentido de crescimento aqui, para onde aponta o referencial S. Nesse caso, a posição diminuiu, veio aqui até a posição 180. Eu vou desenhar um pouco fora de escala aqui, só para ficar mais claro para vocês que, na real, o que aconteceu? Esse móvel, ele está, ó, andando aqui no caso, ele está se deslocando para a esquerda, né? Ou seja,
contrário ao referencial que eu adotei, que eu representei. Então, primeiro ponto é esse aqui. Essa velocidade vai dar um valor negativo. Por quê? Porque é uma velocidade que aponta no sentido contrário ao referencial S. Tá claro? Então, nesses casos aqui, só para que vocês saibam, né? Eu vou classificar esse movimento como movimento retrógrado. Ó, movimento, ó, retrógrado. Tá certo? Por que o movimento retrógrado? Porque é um movimento que acontece no sentido contrário ao referencial adotado. Basicamente é isso. Agora a gente vai fazer a letra B de bola, lembrando de tudo isso aqui, tá? Lembrando do que a gente fez na letra A. Na letra B, antes até de passar para a próxima página, eu quero mostrar para vocês aqui o enunciado melhor, porque na letra B a gente vai precisar determinar, ó, a função horária da posição. E aí eu vou lembrar vocês que essa é a função horária da posição. Mas tem uma confusão, que é uma confusão muito elementar, mas que nesse começo aí muita gente que não tem hábito, né, com a física ainda, não compreende muito bem o quão simples é essa letra B. Veja, a função horária da posição geral para qualquer movimento uniforme vai ser essa aqui, ó. Como é que eu sei que esse movimento é uniforme, gente? Esse movimento é uniforme porque a velocidade é constante. Sempre que a velocidade for constante, é porque o movimento é uniforme. Inclusive, esse nome uniforme quer dizer que a velocidade é constante, tá? Então, se a letra B me pede a função horária da posição, é essa que é a função horária da posição para qualquer movimento uniforme. Só que se eu respondo apenas a fórmula, eu não estou... como é que eu diria? Eu não estou particularizando o movimento, eu não estou tratando desse movimento em questão. Eu estou, de forma muito genérica, explicando como que é o jeitão dessa função horária da posição, porque para cada movimento uniforme, né, você vai ter uma função horária diferente, apesar de derivarem dessa mesma forma geral aqui. Na letra B, sabe o que a gente vai fazer? Simplesmente substituir quais são os dados desse movimento, que são, ó, a posição inicial, 240 metros é a posição inicial. No lugar de S0 eu coloco 240. E no lugar da velocidade, eu não sabia o valor, mas eu já calculei na letra A. Por isso que eu mantive essa folha. Eu vou substituir, no lugar de V, eu coloco menos 30 aqui. É só isso que eu vou fazer. Então, ó, na próxima página, eu vou escrever aqui que eu estou tratando ainda da questão 1. Mas agora, eu vou fazer a letra B. Tá? É isso que eu vou fazer. Bom, basicamente, como eu falei, a gente vai pegar essa função horária, que é geral para qualquer movimento uniforme, ela vai valer sempre, tá? Sempre que a velocidade for constante, o movimento é uniforme, né? O móvel vai no mesmo ritmo. E a fórmula geral vai ser essa de cá. Só que aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a posição inicial, nesse caso aqui em particular, essa posição inicial, S0, é igual a quanto? 240 metros. E eu vou dizer também que a velocidade, ela vale menos 30 metros por segundo. Como eu falei, foram os dados que a gente obteve aqui no enunciado e na letra A, através da resolução. Então agora, eu vou substituir. Eu vou dizer o seguinte, que, ó, S eu repito, ó, S eu vou repetir, vai ficar S igual a, no lugar de S0, eu coloco quanto? 240.
No lugar de V, eu coloco menos 30. Né? Então vai ficar aqui, ó, S igual a 240 mais a velocidade, só que ela tem um valor negativo, né? Eu coloco entre parênteses, portanto, menos 30, e isso aqui vai multiplicar o tempo t. Perceba que aqui tem um jogo de sinais, né? Como é uma multiplicação implícita aqui, é 1 vezes isso, né? Já que não tem nada aqui multiplicando, é porque é 1 vezes, então fica como se fosse mais 1 multiplicado por menos 30, né? A gente sabe que isso aqui não vai ter dificuldade nenhuma, muitos de vocês diriam assim, mais com menos dá o quê? Dá menos, né? Na multiplicação é isso que vai ocorrer. Então, ou seja, a resposta final, inclusive, da letra B é a função horária do espaço é S igual a 240, olha como é fácil, 240 mais com menos, menos quanto? Menos 30, que multiplica o T. Essa é a minha função horária para o espaço desse móvel. Aí você pode estar se perguntando daí, né? Mas quanto vale T? T não vale 2 segundos, né? Veja que esse tempo de 2 segundos é o tempo gasto até que o móvel ele atinja a posição Q final, que é 180. Então vou desenhar aqui também, ó, 180 metros, que é a posição final. O tempo gasto para que isso ocorra, esse tempo é de 2 segundos. Não quer dizer que o tempo só possa ter esse valor de 2 segundos. O tempo pode ter qualquer valor. O que diz a função horária do espaço para a gente? A função horária do espaço ela vai nos dizer, essencialmente, como que estão relacionadas essas duas grandezas. O horário, o tempo e o espaço. Por isso que eu vou chamar isso aqui de função horária do espaço, beleza? Então, ó, vou dizer aqui que essa é a minha função horária do espaço. E a gente finalizou a questão, né? Letra B bem simples, gente. Função horária do espaço. Vamos entender o que significa essa função horária do espaço, né? O que ela quer dizer. Vamos fazer uma aplicação, vamos desenhar, vamos fazer gráfico aqui, vamos fazer uma tabela. Vamos saber de onde que vem essa expressão geral também, que vale para qualquer movimento uniforme, né? Vamos ver a origem das coisas. Vamos tentar compreender de forma mais profunda aí. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar é a demonstração em si dessa expressão, né? Então veja que todo movimento chamado de movimento uniforme, ele tem essa característica de ter uma velocidade constante, né? Então, velocidade é constante. Ou seja, o móvel ele vai percorrer sempre o mesmo espaço em intervalos de tempo iguais. Professor, não entendi, né? Por exemplo, a gente teve agora na letra A, a gente calculou que a velocidade do móvel deu constante e igual a menos 30 metros por segundo. O que quer dizer essa velocidade? Quer dizer que a cada segundo que passa, o que vai acontecer com a posição? Vai recuar 30 metros, ó. Menos 30 metros a cada segundo. Quer dizer que a cada segundo você vai ter uma posição que é 30 metros menor. Ela vai diminuindo, essa posição vai diminuir de 30 em 30. Né? Então, na prática, olha o que vai acontecer. Esse cara vai partir daqui da posição 240, né? Depois de 1 segundo, ó, passou 1 segundo, a posição que era 240 vai diminuir e vai diminuir 30 metros. Então, era 240, passou 1 segundo, vai diminuir 30. Quanto é que dá 240 menos 30, gente? Vai dar 210, né? Então, depois de mais 1 segundo, 210 diminui e assim por diante. A cada segundo, a posição vai diminuindo de 30 em 30, tá certo? Vamos desenhar isso aqui através de uma tabela. Eu acho que vai ficar mais claro com uma tabela. Analisar isso aqui.
Vamos traçar aqui vários instantes de tempo e vamos pegar aqui também a velocidade em metros por segundo. Aí aqui do lado eu vou desenhar também uma tabela que vai falar sobre a posição em metros em função do tempo em segundos, e a gente vai tentar entender como que a passagem do tempo vai interferir tanto na velocidade quanto na posição, certo? Então vou pegar aqui tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e tempo 5 em segundos, né? Da mesma forma, vou começar preenchendo aqui também com esses mesmos instantes de tempo que a gente vai estar analisando. No instante 0, instante 1, instante 2 segundos, instante 3 segundos, instante 4 segundos e o instante 5 segundos. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente já calculou essa velocidade, né? Que é menos 30 metros por segundo. Então, eu vou deixá-la aqui, ó, que V é igual a menos 30. Aqui já está em metros por segundo. E a gente sabe também que nesse movimento em particular, a posição inicial é quanto? 240 metros. Eu estou pegando isso aqui como um exemplo, tá, gente? Então, a posição inicial, S0, é igual a 240 metros. Ora, se a velocidade é constante, e é menos 30 metros por segundo constante, você vai concordar comigo que no instante 0 ela é menos 30, no instante 1 também menos 30, e no instante 2 vai ser quanto? Menos 30. Ah, mas no instante 3 vai ser quanto? Menos 30. É isso, gente. Só que no instante 4 vai ser quanto? Menos 30. A velocidade não muda, porque ela é constante, ela tem sempre o mesmo valor. Então você pode já preencher de cara aqui essa tabelinha, dizendo que a velocidade é constante igual a menos 30 e desenhando que no instante 0 a velocidade era menos 30, no instante 1 também vai ser menos 30, no instante 2 a velocidade também vai ser menos 30, no instante 3 a velocidade também vai ser menos 30, no instante 4 menos 30 e no instante 5 também menos 30 metros por segundo. Isso aqui é o comportamento da velocidade com a passagem do tempo, que é trivial, já que a velocidade é constante, ela não vai mudar, o nome já diz tudo. Até aqui tudo bem, né? Porque o que vai acontecer agora desse lado de cá, desse lado aqui, dessa tabela aqui, que vai relacionar a posição com o tempo? Olha que quando o tempo é 0, qual é o valor da posição, gente? Agora tem que ter interpretação, veja. No instante 0, a posição era quanto? 240 metros. Veja que o enunciado que nos traz isso, né? Olha aqui. Sabe-se que no instante t igual a 0, a posição do móvel é quanto? S0 igual a 240 metros. Então, eu vou usar esse dado aqui porque eu preciso partir da posição inicial. No instante 0, esse valor vai ser 240. Por enquanto, vão só preenchendo comigo. Eu quero saber quem é que vai me dizer primeiro aí qual vai ser o valor da posição no instante 1 segundo. Depois de 1 segundo, qual vai ser a nova posição desse móvel? Alguém sabe me dizer? Cauã já falou ali, 210. É exatamente isso, Cauã. Por que vai ser 210 metros essa posição? Ora, vem cá, a velocidade não é menos 30 metros a cada segundo? O que quer dizer? Que a cada segundo o móvel vai recuar 30 metros, porque é negativa a velocidade, né? Então o móvel está indo para trás. Lembre que a gente até desenhou aqui, ó, que ele está indo no sentido contrário, está diminuindo a posição. Tanto que depois de 2 segundos, quanto que vai dar a posição desse cara depois de 2 segundos? Não é 180? Mas isso aqui a gente já sabia também, por quê? Porque, ó, a cada segundo que passa, você reduz 30 metros aqui nessa posição, né? Então, a posição inicialmente era 240, passou um segundo, tirou 30, ficou 210. Passou mais um segundo, era 210, vai ser quanto agora? 180.
Passou mais 1 segundo. Quanto vai dar agora essa posição? Quem sabe me dizer? Cauã já falou, 150. Vocês estão entendendo a moral da história? Quer dizer que o móvel está indo para trás, está andando de ré. Lá ele, Deus é mais. Esse movimento é retrógrado. Depois de 4 segundos, qual que vai ser a posição? 120, né, metros. Está aqui já. E depois de 5 segundos, qual vai ser a posição? Vai ser 90. 90 o quê? 90 metros. Tá? Então, essa análise aqui que a gente está fazendo é uma análise muito consistente. Veja, ó. Veja como que isso pode ser facilmente... Aqui, ó. Só um momentinho. Olha, Breno. Isso aqui parece ter um buraquinho e o Breno. Você pode montar o microfone aí, B? Por gentileza? Obrigado, de nada. Então, no instante zero, a posição era 240, coisa que a gente já imaginava, já sabia, né? Posição inicial 240 metros. E aí, a cada segundo, vai recuando 30. Veja que no instante 2 segundos, como a gente já esperava, no instante 2 segundos, a posição dá 180 metros, o que a gente já sabia também, né? Depois de 2 segundos, posição 180 metros, ó, de acordo com o nosso desenho, né, anterior. De acordo também com o enunciado, que diz isso claramente, foi daí que eu tirei a informação, inclusive, que no instante 2 segundos, a posição é 180 metros. Veja como tudo vai se amarrando agora. E à medida que o tempo vai passando, né, cada segundo você vai diminuindo 30 metros em 30 metros. E no fim da brincadeira, né, a gente tem que no instante 5 segundos, a posição dá quanto? 90 metros. Que por sinal, já é a resposta da letra C. Qual é a posição? A letra C pergunta assim pra gente. Qual é a posição nos instantes t igual a 5 segundos e também no instante t igual a 10 segundos? Veja que eu já tenho a primeira resposta aqui, vamos dizer, né? Que é o valor da posição quando o tempo for 5 segundos. Eu já sei que dá quanto? No instante 5 segundos, a posição dá 90 metros. Já sei a resposta 90 metros. Mas vem cá, qual é o valor da posição quando o tempo for 10 segundos? O que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu continuo desenhando essa tabela aqui, ou vou contando no dedo, o que vai dar um trabalho enorme, né? E não é elegante. Você pode fazer sim, eu acredito que vocês conseguem fazer. Quem quiser já pode até chutar o valor aí, quanto que vai dar. Porque eu vou fazer a conta de maneira analítica. Eu vou fazer essa conta agora de maneira analítica, ou seja, eu vou usar a própria função horária do espaço, que a gente vai entender melhor o que ela significa agora, beleza? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui mais uma folha. E vou, a partir de agora, fazer a letra C de cachorro. Novamente, questão 1. E agora eu vou fazer a letra C. Olha o que pergunta a letra C, gente. Vocês têm que saber exatamente o que vocês estão fazendo. Eu vou dividir essa folha aqui, inclusive, em 2 pedacinhos, tá? Não vou dividir agora não, mas a gente vai pegar nessa parte aqui da esquerda, nessa metade da esquerda, eu vou primeiro calcular qual o valor da posição quando o tempo for 5 segundos. Ou seja, olha o que eu vou dizer. Que quando o tempo for igual a 5 segundos, quem é a posição S? É isso que eu vou fazer inicialmente. Quanto que vai dar, gente? Já sei que vai dar. Eu já sei que vai dar. Quando o tempo for 5 segundos, vai ter que dar quanto? 90. Não é? E o que eu vou mostrar para vocês agora é uma aplicação direta, como eu disse, da fórmula que a gente tem em geral para esse movimento, que a gente vai chamar de função horária do espaço para esse movimento, né? Que é S igual a 240 menos 30 vezes T. Né? Então, eu obtive essa função horária, substituindo a posição inicial e a velocidade desse movimento. Foi o que eu fiz aqui anteriormente, vocês acompanharam. E agora eu vou me apropriar dessa função horária que descreve esse movimento. Se ela descreve corretamente esse movimento, né? Se eu substituir no lugar de T aqui, colocar 5, como é o que eu vou fazer? No lugar de T eu vou colocar 5 segundos. Essa conta aqui vai dar quanto? Adivinha aí quanto vai dar? Sabe quanto vai dar? 90. Vou mostrar isso para vocês agora, tá? Então vai ficar assim. S
é igual a 240 menos 30 vezes 5. Até aqui tudo bem? Veja que é a própria função horária do espaço, só que no lugar do valor, no lugar do tempo aqui, eu vou colocar o valor 5 segundos, afinal de contas eu quero saber qual o valor que S vai assumir quando o tempo for 5 segundos. Veja como é simples. Aí a conta vai ser super trivial também, porque vai ficar aqui o S já está isolado, S é igual a 240, eu vou repetir, fazer bem devagar, né? Menos eu repito também, 30 vezes 5, quanto vai dar? 150. Então, S, no fim das contas, como a gente já esperava, né? Faz essa conta aí rápido, 240 menos 150, isso vai dar, como a gente já sabe, 90 metros. Veja, então, qual é a aplicação, para que serve essa função horária do espaço, né? Ela serve para isso. Ela serve para você conseguir prever, você consegue prever onde que o móvel vai estar, em que posição que ele vai estar, para cada valor de tempo que você quiser. Se, por exemplo, agora, a questão me pergunta qual é a posição que o móvel vai estar quando o tempo for t igual a 10 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta parecidíssima aqui, ó. Eu vou desse lado de cá agora, vou dizer que, vem cá, quando o tempo for 10 segundos, quanto vai ser a posição S? Entenderam? Então, a partir daqui, eu vou fazer uma conta parecidíssima. Vou escrever novamente aqui que S é igual a 240 menos 30 vezes o tempo. Só que o tempo agora, para mim, vai ser quanto? Vai ser 10. Perceberam a diferença? No lugar do tempo aqui eu coloquei 5 e encontrei a posição no instante 5 segundos, que dá 90 metros. E agora, no lugar do tempo eu coloquei 10, né? Substituir, lembrando aqui, substituir na função horária do espaço. No lugar de t eu coloco 10. Então, faz essa conta aqui para você ver quanto vai dar. S vai ficar igual a 240 menos 30 vezes 10, 300. Então, né, o Cauã já mandou bala ali, menos 160. E é isso mesmo, Cauã. A posição no instante t igual a 10 segundos vai ser negativa, menos 60 metros. É isso que vai acontecer. E como assim, professor, posição negativa? Significa dizer, olhando para cá para o desenho que a gente tinha feito, né? Na letra A, lembra que o móvel partiu da posição 240 e ele está andando para trás, a cada segundo ele recua 30 metros, movimento retrógrado, portanto. Então ele estava na posição 240, passou um segundo, ele vai recuar para a posição 210, vai diminuindo, diminuindo, só que ele continua em movimento retrógrado, contrário ao sentido do referencial, e ele passa pela origem desse referencial, que é a posição 0, e ele começa a assumir posições à esquerda. Ou seja, aqui, eu vou até desenhar aqui para vocês entenderem melhor, que essa seria mais ou menos a posição menos 60. Entendem? Porque o móvel estará exatamente nessa posição aqui, depois de 10 segundos. Perceba que isso tudo aqui está muito coerente, está muito consistente, né? Até porque partem de uma mesma lógica que, por sinal, está correta. Então, eu acredito que agora vocês podem ter uma visão melhor dessa fórmula, né? Do que ela significa do ponto de vista prático. E o que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar essa fórmula, né? Então, eu vou demonstrar essa expressão, ou seja, eu vou demonstrar o que vocês chamam aí de S de sorvete. Por que todo movimento uniforme ele vai partir, então, dessa fórmula geral, né? E, a partir dessa demonstração, eu acredito que a gente já vai ter um pouco mais de solidez aí nesse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Demonstração. Eu vou demonstrar, né? Demonstração.
Demonstração de quê, gente? Demonstração justamente desse sorvete aí, certo? S igual a S0 mais VT. De onde que vem isso, gente? Ó, como eu falei, a demonstração é simples, né? Tudo que a gente vai precisar aqui é lembrar, na aula passada a gente discutiu o conceito de velocidade escalar média, e a gente sabe que a velocidade escalar média é igual, né, matematicamente, a essa razão do ΔS dividido pelo ΔT, né? A gente sabe que num movimento uniforme, tá? E aqui eu vou até ressaltar que essa fórmula, ela só vale quando o movimento for... Deixa eu ver aqui. Essa fórmula, ela só vale quando eu tiver um movimento uniforme. E aí eu vou lembrar mais uma vez também que se o movimento é uniforme, quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade ela é constante. Eu vou partir apenas dessas premissas, né? A partir daqui a gente demonstra essa bonitona aqui, esse sorvetão. Bom, se a velocidade é constante, me diga uma coisa aí, vai lá. Você está no ônibus e o ônibus, desde o início da viagem, a partir do momento que passou pela cidade lá, Bom Jesus da Lapa, ele já passou por Bom Jesus da Lapa com a velocidade do ônibus, né, para Riacho de Santana, né? E esse ônibus é muito potente, né? Ele consegue desenvolver uma velocidade impressionante, sei lá, de 40 km por hora. E ele não vai mudar a velocidade em momento algum. Desde o momento em que ele passa por Bom Jesus da Lapa, ele continua a 40 km por hora, constante, até Riacho de Santana. Mas, professor, ele faz curva? Sim, faz curva. Tem buraco, tem, sei lá, trânsito, que pode diminuir a velocidade? Sim, tem tudo isso. Mas a gente pode considerar que num certo horário o trânsito estava vazio e ele conseguiu manter essa velocidade impressionante aí de 40 km por hora, constante, sem parar, sem mudar nem na curva, manteve 40 km por hora, então ele executou um movimento uniforme, entenderam? E se a velocidade dele foi constante de 40 km por hora, me diga vocês aí, quanto que vai dar a velocidade média? É claro que vai dar 40 km por hora também, porque já que o nome aqui, a velocidade média, se refere a um valor médio para a velocidade, uma vez que a velocidade não mudou em momento algum, foi 40 km por hora o tempo inteiro, a média vai ser exatamente 40 km por hora. Da mesma maneira que se você tira, sei lá, tira 8 na prova, tira 8 no teste, tira 8 na outra prova, tira 8 em todas as avaliações que você faz, sua média vai dar 8 também. Então veja que sempre que a velocidade for constante, é porque a velocidade vai ser a própria velocidade média. Isso é trivial, né? O valor médio da velocidade é a própria velocidade aqui V que aparece. Só isso que eu quero dizer. Isso é muito importante, né? Porque veja que agora eu posso tirar o VM, eu vou tirar aqui a velocidade média e vou escrever a própria velocidade desse cara, que é constante, V. E vai aparecer aqui já a cara da fórmula, quer ver? Porque veja, o que é ΔS, gente? Lembra que ΔS... Isso aí foi da aula passada também, até ressaltar aqui, que ΔS é igual a S menos S0. Variação de S, ΔS, né? É uma letra grega que representa variação, né? Então, variação de S é o quanto S mudou, é o valor final de S menos o valor inicial, né? Quem não lembra aí, pega a aula passada. Da mesma maneira que o ΔT é igual a T menos T0, a variação do tempo. Muito embora, a gente vai tratar aqui que, para todos os efeitos, o instante inicial é zero, porque quando você começa a observar um movimento, né, você, com um cronômetro lá, você dá um start para começar a observar como que aquele móvel vai desenvolver seu movimento, como é que ele vai estar se deslocando no decorrer do tempo, e você parte do instante zero, né? De maneira arbitrária, você escolhe tempo igual a zero, que facilita as contas. É isso que a gente está fazendo aqui o tempo inteiro.
Então, no lugar desse T0 aqui, você pode colocar 0, por exemplo, né? Isso facilita as contas para não ter o ΔT, assim, robusto. Vai ficar apenas no lugar do ΔT, ó. Eu vou pegar aqui que ΔT vai ser igual ao próprio T, né? O tempo gasto. ΔT ou T é a mesma coisa. Eu estou me referindo ao tempo gasto. Se você está jogando bola lá, está esperando a sua vaga para jogar, né? O que vai acontecer? Você fala, de fora é minha. E aí o que acontece? Você começa do zero, se você não for desonesto, né? Tem gente que deixa rolando do baba anterior, tô ligado como é, né? Tem uns relógios que você programa para já partir de um valor diferente, mas aqui pra gente não tem marmelada, aqui pra gente a gente vai sempre partir do tempo, né, inicial igual a zero, já que a gente pode escolher, isso é uma escolha arbitrária. Então, na prática, no lugar de ΔT eu coloco apenas o T, e aqui eu tô me referindo ao tempo que é gasto, tá certo? Né, o tempo no movimento, que é esse tempo aqui que vai aparecer na fórmula. Então, gente, os preparativos foram feitos. O que eu faço a partir de agora? No lugar de ΔS, eu coloco S menos S0. Então vai ficar V é igual a S menos S0 dividido pelo ΔT. E lembre que eu estou chamando o ΔT agora simplesmente de T, né? Porque vai ficar T menos 0, que é o próprio T. Então, no lugar de ΔT, eu vou simplesmente escrever T. Para economizar caneta, você pode pensar assim. Eu vou partir da premissa de que a observação começou com um cronômetro zerado, para facilitar as contas, para a equação ficar mais enxuta, né? E aí vocês estão percebendo que já está começando a aparecer aqui uma pegada parecida, né? Observe que essa fórmula aqui que a gente quer demonstrar, ela isola o valor do S, da posição final S, né? Do espaço final S. Que é esse cara aqui, o S. Eu quero isolar então o S. Eu vou pegar essa fórmula aqui que eu estou demonstrando, ó, estou partindo da definição da velocidade escalar média, e vou isolar o valor do S. Eu vou começar a abrir essa conta aqui, e vou encontrar esse S, e vou isolar o S. Como que eu faço isso, gente? Para isolar o valor do S, eu primeiro vou pegar o tempo e passar multiplicando. Vai ficar como? Velocidade que multiplica o tempo é igual a S menos S0. Perceberam? O que eu estou fazendo até agora? Eu estou dizendo que o tempo que estava dividindo passa multiplicando a velocidade. Então, V vezes T é igual a S menos S0. Olha que já está aparecendo aqui um VT, ó. Tá vendo? V vezes T, ó. O que está faltando para isolar o S? Eu pego o menos S0 e jogo para o lado esquerdo. Só que o menos S0 vai trocar de sinal, porque você está trocando de lado da equação. Então, a moral da história é que eu vou ter aqui o S0 vai passar para o lado de lá, era menos S0, vai passar como mais S0, então vai ficar S0, né? O VT continua aqui, então ele continua com sinal positivo, né? Só quem trocou de sinal foi o S0, estava menos S0, passou para cá, então trocou, ficou mais S0, mais VT, que continua desse lado, mais V vezes T, e isso é igual a S, veja que eu acabei de demonstrar a fórmula, né? Eu estou dizendo que S é igual, idêntica, à soma de S0 com V vezes T. Então, assim, finalmente, S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, gente. E aí eu demonstro a expressão que eu queria, né? Vou até finalizar aqui, com a licença de vocês, só para frisar que esse cara aqui, ó, S é a posição final, né? Posição final. Tá gravando, viu, gente? Em metros. Aqui é a posição inicial, também dado em metros. Esse cara aqui, a gente já sabe que é a velocidade dada em metros por segundo, né? Esse cara de cá, todo mundo também sabe que é o tempo.
O tempo aqui pra gente vai ser dado em segundos. Agora a gente vai fazer a questão 1, ainda na questão 1, a letra D. O que vai nos trazer a letra D? Vamos aqui. Letra D pergunta: qual é o instante em que esse móvel passa pela origem? Ó, gente, fundamental a gente saber, aqui que passar pela origem significa o quê, né? Passar pela origem significa, como a gente já tinha mencionado, tá aqui na folha anterior, ó, passar pela origem significa passar pela posição S igual a 0. S igual a 0, a posição 0, esse marco 0, é o que a gente vai chamar de origem do referencial, a origem da trajetória, né? Então, quando o móvel passa pela origem? Quando a posição S vale 0 metros. É fundamental entender isso, por quê? Porque nessa questão, na letra D, o que vai ser perguntado é qual é o valor do tempo, né? Qual é o instante de tempo, qual é o instante em que o móvel passa pela origem, ou seja, qual o instante de tempo quando a posição assume o valor 0. E o que eu faço? Bom, nesse caso, olha como é simples. No lugar de S, eu coloco 0. Simples assim. Professor? Rapidinho. No lugar de S, eu coloco quanto? 0. Né? E aí, no lugar de T, eu coloco quanto? Eu não coloco nada. Eu mantenho o tempo como incógnita. Veja que esse problema é um problema até similar, de alguma maneira, à questão que a gente fez anteriormente, a letra C. Né? A letra C te dava o tempo e pedia a posição. Nessa letra D, você tem de graça aqui, ó, cai do céu, a posição. Então a posição é dada, S é igual a 0 metros, e eu quero saber qual é o valor do tempo. Veja que essa é a letra D. Super tranquila, né? E aí a gente vai resolver na manha do gato. Como é que eu faço então? Como eu disse, eu vou pegar essa função horária do espaço, que é aquela mesma função que a gente estava trabalhando, né? A gente calculou, né? Determinou, na verdade, na letra B, essa função horária do espaço, só que agora no lugar de S eu coloco 0. E o tempo é incógnita, né? Como que eu faço essa conta? Eu quero isolar o tempo, né? Da outra vez eu isolei até a incógnita do lado direito. Eu posso escolher se eu vou isolar a incógnita do lado direito ou do lado esquerdo. Mas olha só qual é a minha manha. Nesse caso, eu vou preferir isolar a incógnita, que é o tempo, do lado esquerdo da equação. Vou pegar o menos 30t, né? Menos 30 multiplicado por t, ou menos 30t, e vou jogar para o lado esquerdo da equação, né? Isso porque o sinal que era negativo, ele vai ficar bonitão aqui, ó, positivo, e eu posso escrever finalmente que 30t é igual a 240. E a próxima etapa aqui já é o checkmate. Porque se 30t... Ei, professor. Rapidinho. É só pra... Um momentinho só que tá gravando. Eu ia falar um negócio pra Rita, porque ela, como teve que sair, não pegou o começo da questão. Mas dessa aí que eu tava explicando. É porque eu tava gravando, Camila. Veja só, quando eu pedi pra aguardar um momentinho, é porque eu já tô terminando, né? Então assim, 30t, aí eu vou tirar as dúvidas, né? Deixa eu finalizar aqui. 30t, nesse caso, né? Era menos 30t. Passou pro lado de cá, vai ficar mais 30t. Então, mais 30t é igual a 240. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, t é igual a 240 dividido por 30. E essa conta aqui vocês sabem fazer, né? Para começar a brincadeira, 0 mata 0. 24 dividido por 3. E isso a gente sabe que dá 8. Só que aí o cara escreve assim, ó. T igual a
8. Tá certo isso? Não, tá incompleto. Tem que colocar unidade. 8 o quê? 8 segundos, né? A gente está trabalhando aqui com o tempo em segundos e a posição em metros. Vamos para a letra E. A letra E, ela nos pede para esboçar, né? Esboce o gráfico S em função do tempo, né? Aí eu vou pegar estrategicamente aquela folhinha que a gente tinha desenvolvido agora há pouco, né? Que vai dizer pra gente como que o S varia com o passar do tempo. No decorrer do tempo, né? Conforme o tempo passa, o que acontece com a posição? Você concorda que vai diminuindo? Concorda comigo? Então, olha o que vai acontecer nesse gráfico aqui, gente. Olha o que vai acontecer. Questão 1, letra E. Gráfico S versus T. Ou seja, é um gráfico que relaciona a posição S e o tempo T. Para isso, eu vou até pegar aqui uma canetinha, né? Uma canetinha preta. Vou pegar emprestado aqui com minha irmã uma prancheta para improvisar uma régua, tá? Para ficar bem bonitinho. Tá aqui a prancheta. Vou fazer assim. Vou esboçar aqui o gráfico da posição S, que é dado em metros, em função do tempo que é dado em segundos. Tá certo? Então agora a gente vai brincar aqui com esse gráfico, só que de olho, ó onde aqui que a gente vai estar de olho nessa tabela. Olha só que a gente tem que, lembra que esse móvel no instante zero ele parte da posição 240, não é isso? No instante zero, o móvel parte da posição 240. Significa dizer o que, gente? Significa dizer que a posição inicial aqui, ó, no tempo zero, veja que essa é a origem do gráfico, é o ponto 00, ó. O tempo zero está nessa direção. Aqui é o tempo... Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 segundos, né? A gente tem várias medidas para o tempo aqui. Eu posso continuar marcando. O tempo está crescendo para a direita. É representado por esse eixo horizontal, que é o eixo X, né? E a posição, o espaço, né? Tanto faz. Essa posição em metros vai ser representada pelo eixo que você chamaria de eixo Y, o eixo vertical. No tempo zero, qual é a posição mesmo? 240, né? 240. Não é isso? Aí o que vai acontecer à medida que o tempo passa? Eu vou voltar para a tabela. Tempo 1 segundo. O que acontece com a posição? Diminui. Ela vai ser agora 210. Então, ó, no tempo 1 segundo, deixa eu desenhar aqui. Agora no tempo 1 segundo,
a posição já vai diminuir, gente. Observe que a posição, ó, era 240 e agora diminuiu um pouquinho, é 210. Vai estar aqui. Então veja que o comportamento vai ser uma reta decrescente, né? Porque depois de 2 segundos, ó, o tempo cresceu um pouquinho para a direita. Aqui é o instante 1. Aqui é o instante 2. Aqui é o instante 3 segundos, o tempo, né? Representado aqui. Instante 4 segundos. Instante 5 segundos e assim por diante. Mas veja que à medida que o tempo caminha para a direita, ele cresce. E à medida que o tempo cresce, o que acontece com a posição? Diminui. Era 240, passou o segundo, diminui para 210, vai diminuindo de 30 em 30, lembra? Então, na prática, o que a gente vai ter aqui? Que à medida que você vai tendo o tempo passando, ó, a posição do cara vai diminuindo. É isso que a gente vai ter. Percebendo? Para cada valor de tempo você tem uma posição diferente. E o cara do picolé trollou aqui a live, mas é isso mesmo. A gente vai ter que, à medida que o tempo caminha para a direita, a posição que o móvel tá vai diminuindo, né? 240, 210, 180. Agora vai ser quanto? No instante 3 segundos, ó. No instante 3 segundos vai dar quanto a posição? 150. Né? Tá aqui. Indicando pra gente que o comportamento desse gráfico é o comportamento de uma reta decrescente. Dá para perceber? Que você vai ter uma reta aqui, ó, partindo da posição 240, você vai ter a posição diminuindo, ó, para baixo, a posição decresce, a posição diminui. Então, a reta vai ter inclinação para baixo, porque a posição está diminuindo, né? À medida que o tempo está passando para a direita. Então, um esboço desse gráfico, né, de uma forma assim bem tosca, eu desenharia assim, ó, aqui ao lado. S em metros, em função do tempo em segundos, e eu desenho isso aqui, ó. Ó que simples. Partindo da posição 240, eu tenho uma reta que é decrescente. É esse que é o esboço. É uma reta que vai acompanhar esse comportamento aqui, ó, de uma reta decrescente. Por que uma reta, gente? E aí vem uma explicação matemática muito interessante. Por que eu vou ter uma reta e por que ela é decrescente? Vocês se lembram, a gente acabou de ver isso aqui, né? Que S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Olha o que acontece. É que a posição, né, o espaço S, ele na verdade, vocês vão ver isso na matemática, é uma função do tempo. É uma função de uma variável que nesse caso aqui a gente está chamando de t. Então, como é uma função do tempo e o tempo, para quem lembra aí da matemática, quem não lembra vai ver com o Daniel Mororó. Lembre disso, vocês vão ver isso na matemática básica. Eu estou adiantando aqui só como aplicação, né? Não é o que eu vou cobrar na prova, mas eu estou adiantando. É que como S depende de t e tem essa relação aqui direta com o tempo elevado a um expoente máximo aqui que é 1, você concorda que o expoente de um número, quando não aparece, né? Por exemplo, se eu tivesse lá, sei lá, se eu tivesse lá um número elevado ao cubo, o expoente dele é 3. Mas se não aparece nada aqui, é porque o expoente é 1. Fica implícito, né? Então esse expoente do t aqui é 1. Não tem t ao quadrado, né? Por isso que essa função é chamada de função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Por que primeiro grau? A função é chamada de função do primeiro grau porque o maior expoente dessa variável aí, nesse caso, é 1. Né? Por exemplo, no movimento uniformemente variado, vocês já viram lá que aparece tempo ao quadrado.
Então, no caso de movimento uniformemente variado, a fórmula é diferente, porque essa fórmula aqui só vale para movimento uniforme, que foi o que a gente viu agora aqui, né? Que a gente está fazendo com essa questão. E no movimento uniforme, o tempo está elevado à primeira potência, então tenho que a posição S é uma função, sim, do tempo, porque o tempo aqui é variável, né? Assim como na matemática vocês tinham lá a tal da f de x igual a ax mais b. F é uma função de x. Da mesma forma que aqui na física a gente vai ter S, o espaço, como uma função do tempo, né? Uma função do primeiro grau, ela é caracterizada justamente por esse mesmo comportamento, ó. Qual é o maior expoente de x? Tem x ao quadrado aqui? Tem x ao cubo aqui? Tem x à quarta potência aqui? Não. O maior expoente que eu tenho para x nem está aparecendo, inclusive, não preciso colocar. Eu só vou ressaltar agora aqui que é 1 por questões didáticas, mas, né, fica implícito que o expoente aqui é 1, que é o maior expoente da variável, que no caso é x. Então, essa função também é uma função do primeiro grau. Só que na matemática, normalmente, né, se utiliza uma outra forma de escrever, outra notação aqui. Normalmente a função aparece nos livros e, né, na literatura em geral como f e a variável x. Muitas vezes acontece isso. Não precisa ser assim, né? Inclusive na física eu tenho uma outra função que é s do tempo. E estou adiantando a vocês que esse gráfico ele deu uma reta justamente porque é uma função do primeiro grau. E aí eu estou registrando na memória de vocês. Para quem nunca viu função do primeiro grau, lembre-se, toda função do primeiro grau ela tem um gráfico que é retilíneo, né? E como que eu sei que a função do primeiro grau é quando a variável da função, a variável, ela tem o maior expoente, né, nessa expressão aqui, igual a 1. Ficou claro? Se tivesse aqui tempo ao quadrado, seria do segundo grau. E o gráfico não daria uma reta. A gente vai ver no movimento uniformemente variado, que quando o tempo aparece aqui ao quadrado, que é o caso do move, né, do movimento uniformemente variado, quando aparece t ao quadrado, a função passa a ser do segundo grau, o gráfico não dará uma reta no movimento uniformemente variado. Por essa razão, você vai ter uma parábola. Agora a questão 3. Questão 3, super simples. Não demoro 5 minutos para fazer essa questão, pode cobrar, né? A questão 3 diz: a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão. Tá aqui a expressão. Ou seja, né? Mais do mesmo. Estão vendo esse formato, gente? Não estão percebendo não que é, na real, a mesma equação, aquela mesma fórmula que a gente demonstrou? Eu vou pegar aqui a folha anterior que a gente fez a demonstração, né? É essa fórmula aqui, né? Olha para a questão 3 aqui com calma. Perceba que pelo formato da equação você já sabe que é um movimento uniforme, né? Então, mais uma vez, você vai estar trabalhando com esse tipo de movimento. Então, olha o que pergunta a questão 3. Sabendo que a função horária do espaço desse carro é essa de cá, como a gente já imaginava, porque é um movimento retilíneo uniforme, né? Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260. Então, tudo que eu preciso fazer é... Vamos lá, questão 3. Tudo que eu preciso fazer, nesse caso aqui, olha para cá para a questão. Tudo que eu preciso fazer é, no lugar da posição, eu coloco quanto? 260. E aí, eu não coloco nada no lugar do tempo, porque o que eu quero calcular é o tempo. Determine em que instante de tempo, no caso, né? Determine o valor do tempo, ou determine em que instante esse móvel passará pela posição 260. Então, olha o que eu vou escrever aqui no papel, vão acompanhando aí, ver se fica compreensível. S é igual a 260 metros. Até aqui tudo bem.
T é igual a quanto, gente? Não sei. É o que eu quero encontrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, da função horária do espaço, né? Eu vou pegar essa expressão, vou escrever aqui. Ela é S igual a 100 mais 8, que multiplica o tempo. E aí, o que eu vou fazer agora? No lugar desse S, eu coloco quanto? 260. E isso tem que ser igual a 100 mais 8, que multiplica o T. E o T é incógnita. Eu não substituo nada, eu quero encontrar qual é o valor de T, né? Correspondente aí ao momento em que a posição do cara vai ser 260 metros. Ou seja, quando a posição for 260 metros, quanto vai dar o tempo? Aí o que você faz aqui? Mais do mesmo, né? Eu vou isolar o tempo do lado direito dessa vez, por conveniência matemática, eu escolho, né? Porque o tempo aqui, ó, essa expressão 8t já está positivo, né? Então, já está positiva, está aqui, deixa aí, já não precisa mudar de lado. Eu vou pegar o mais 100 aqui, né? E vou passar para o lado esquerdo da equação. Ele sim vai mudar de sinal, né? Vou manter esse 260. Ele mantém-se com um sinal positivo, até porque não trocou de lado da equação, continua do lado esquerdo. Mas o 100, que era positivo, ele passou para o lado esquerdo da equação, ele vai trocar de sinal, troca de operação. O inverso da soma é a subtração, então ele troca de sinal. Isso tem que ser igual a quanto? Mais 8t ou simplesmente 8t, né? Mais 8t ou 8t significa a mesma coisa. Pode ficar negligenciado aqui esse sinal de mais, né? Fica implícito que esse sinal aqui é positivo. E aí o que eu faço agora? 260 menos 100, quanto vai dar isso? 160. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 8t. Aí agora, esse 8 está multiplicando o t, ele vai passar dividindo. Eu tenho que 160 dividido por 8 é igual a t. Quanto dá 160 dividido por 8, gente? Então, esse valor, 160 por 8, vai dar exatamente 20. Moral da história, o tempo é igual a 20 segundos. Como assim o tempo é igual a 20 segundos, gente? O que foi perguntado? Quando que o cara vai passar pela posição 260? Por essa posição aqui, ele só vai passar depois de quanto tempo? Depois de 20 segundos. Se fosse uma outra posição, aí você ia botar um outro valor aqui e ia mudar o valor do tempo. Por quê? Em cada instante de tempo diferente, o móvel ele vai estar em posições diferentes, até porque ele está se movendo. Então a posição vai mudando conforme o tempo passa. Entenderam? Essa que é a moral da história que a gente tem. Então a gente finaliza aqui a questão 3, como eu falei, exatos 5 minutos.